Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara, começa agora o programa Ler para Ser. E hoje a gente tem uma participação muito especial. Eu tenho aqui ao meu lado o Itamar Vieira Júnior, que é um escritor baiano, autor do livro Torto Arado, um livro que ganhou muitos prêmios, entre eles o Leia, o Jabuti, o Oceano, que o próprio Itamar estava me contando aqui, foi traduzido para mais de 30 línguas. E nós vamos então trocar uma ideia aqui. Eu tenho com a gente o Chupim, que é um lançamento do Itamar, com a ilustração da Manuela Navas, que é um livro infantil, seu primeiro livro infantil, meu né? primeiro livro infantil. Então, bem-vindo, muito obrigada por ceder seu tempo, a sua disponibilidade para conversar aqui com a gente. Obrigado também. Seja bem-vindo. Eu queria que você falasse um pouquinho, você é um dos representantes da literatura contemporânea, um dos escritores brasileiros que tem destaque nessa literatura que é feita agora. O que significa estar entre alguns dos brasileiros mais lidos? Dizem, né? Eu acho... vivemos um tempo muito interessante. Eu acho que a literatura brasileira tem se tornado mais diversa. E eu fico... me sinto honrado de fazer parte, né, dessa leva de escritores de várias partes do país que têm feito aí essa literatura brasileira contemporânea, que fazem parte disso que chamam da literatura brasileira contemporânea, essa que está aqui acontecendo agora, né? Então, para mim é muito especial, né? A gente tem autores, né, de muitos lugares, do Rio, de São Paulo, do Ceará, da Bahia, do Rio Grande do Sul, ou seja, de Brasília. Tem muita gente do Pará, muita gente fazendo aí parte disso que eu acho que a literatura brasileira está mais diversa, ela consegue contar de muitas maneiras a história do Brasil, que é uma história longa, complexa, né, com muitas nuances, e que bom que isso está acontecendo nesse tempo. Sim, você está falando de uma história do Brasil, mas que ecoa. É como se vocês lançassem uma luz para essa história do Brasil que aconteceu, mas que está acontecendo. De que maneira que esses processos históricos eles interferem no seu escrever, na sua escrita? Acho que interfere de muitas maneiras. A minha formação tem uma relação muito forte com aquilo que eu escrevo. Então, a história não é apenas algo que está no passado. A história é um caminho e ele repercute no nosso presente, né? E repercute de muitas maneiras. Acho que aflora nas nossas desigualdades, nas nossas diferenças, naquilo que ainda não soubemos superar, né? Então, é por isso que precisamos escrever. E por isso que a história atravessa a vida das personagens de uma maneira muito marcante. Porque, de alguma maneira, isso também lança luz sobre o que vivemos hoje no Brasil. Sim. Existem pessoas que dizem, então, que essa literatura que traz as nuances do racismo, o que o racismo faz ainda hoje, a questão da desigualdade social que você aborda muito nos seus livros, inclusive no infantil, de uma maneira muito bonita. Você foi traduzido. Você acredita que esse trazer luz para a história que você disse, você está conseguindo passar esse recado? A literatura está conseguindo dizer para o brasileiro o que é o Brasil ainda hoje? Acho que dá uma pequena amostra do que nós somos, né? Claro que o que eu escrevo é um pouco da minha visão de mundo. O que os outros autores escrevem, eles estão transmitindo um pouco das suas visões de mundo. E é inevitável que a gente não, de alguma maneira, a gente não pense, reflita sobre o nosso tempo também, né? Então, acho que o que a gente quer com a literatura é comunicar comunicar aquilo que às vezes nos incomoda e que a gente considera relevante. Há muitas maneiras de se fazer isso, né? E talvez nós que escrevemos escolhemos a literatura para fazer. Eu acho que de alguma maneira isso repercute em quem lê, de maneiras diferentes, mas repercute.
Eu encontro leitores, né? Viajo. É a primeira vez que eu estou aqui na região. Estou aqui em São José do Rio Preto. E em todo lugar, toda parte que eu viajo, eu encontro sempre leitores que falam, contam as suas impressões de como aquela leitura atravessou, de como iluminou alguma coisa ou como apenas corroborou aquilo que ele já sabia. Então, acho que de alguma maneira isso tem acontecido conosco. É interessante, eu dizia para você antes que tem um levantamento de uma pesquisa chamada Retratos da Leitura no Brasil, que mostrou que o Brasil perdeu 7 milhões de leitores leitores nos últimos 4 anos. O que isso significa, na sua opinião? Olha, eu não conheço muito bem a metodologia da pesquisa, embora seja uma pesquisa importante, que seja divulgada, né, de tempos em tempos. Acho que isso não é muito bom, não é um dado muito bom, mas eu posso dizer que, comparado com outros tempos, eu acho que o brasileiro, mesmo com muitas distrações, mesmo com hoje a concorrência aí da internet, das redes sociais, tem lido mais. Isso é inegável. O Brasil é um país que se escolarizou nos últimos anos, é um país que tem formado um corpo sólido de leitores. Talvez não esteja no nível que esperam as editoras, né? Aqueles que trabalham diretamente com o livro. Mas é inegável que ano a ano isso vem melhorando. Eu, por exemplo, viajo, participo de eventos literários, de feiras literárias, e sempre tem um público muito cativo, muito fiel, até nas redes sociais. Você vê os leitores se reunindo para fazer leituras coletivas, clube de leitores, né? Era algo que não existia 20, 30 anos atrás e que hoje ajuda os leitores a compartilhar essa experiência, né, tão rica, tão importante da leitura. Então, acho que tem muito por fazer ainda, muito, porque a gente chega em cidades muito pequenas, às vezes, que não tem nenhuma biblioteca, não tem uma livraria. Então, isso impacta ainda em como as pessoas, no acesso que elas têm à leitura. Acho que já temos boas políticas, mas às vezes elas não se implementam, né? Sempre o programa de aquisição de livros, seja do governo do estado, de São Paulo, só para dar um exemplo, ou do governo federal, sempre tem muitos atrasos, empaca numa burocracia muito grande, o livro não chega a tempo nas escolas, só vai chegar no ano seguinte, aí os alunos são privados de tudo isso. Mas a gente tem bons mecanismos de fomento à leitura, eu acho que a gente precisa aplicar. E precisa ainda multiplicar isso, né? Que envolver a sociedade civil nessa promoção da leitura, porque não é apenas literatura, não é apenas leitura. Toda e qualquer leitura faz parte do nosso processo educativo. Os processos educativos não acontecem só no espaço da universidade ou das escolas. Eles acontecem durante toda a vida, né? Então, a leitura é importante. Daí eu acho que essa visão de que cultura, leitura fazem parte da educação e a gente deve promover sempre. Esse papel da literatura que você falou de provocar, né, as pessoas, de provocar uma mudança, de provocar talvez né, que vai se espalhando. Eu gosto de falar dessa experiência da leitura, porque a leitura é algo que a gente compartilha, mas compartilha num momento íntimo, né? O livro, para acontecer, ele precisa ser lido pelo leitor. E o leitor lendo, ele vai se colocar muitas vezes no lugar das personagens, vai se colocar no lugar do outro, vai criar empatia pelas pessoas, né? Acho que vai julgar menos e se colocar num lugar mais humano, de acolher as diferenças. Então, a leitura mexe com muitos níveis da dimensão humana, né? Dentre elas a educação, e daí a importância da gente conscientizar cada vez mais as pessoas
de que isso é importante para a vida, para a nossa vida social, se o Brasil se pretende um país educado, né? Um país que tem educação como um verdadeiro projeto. A literatura tem que fazer parte de tudo isso. É interessante você dizendo que da sua percepção, porque você viaja para falar com os leitores. Essa palestra que você veio para dar aqui em Rio Preto tem 200 lugares, ele se esgotou em 1 dia, 2 dias. Então, existe essa procura, né? Existe. Eu passo por feiras literárias, às vezes, em cidades pequenas, de Minas, da Bahia, de São Paulo. Às vezes, são cidades pequenas do Paraná. E todo lugar que eu vou sempre tem uma multidão de gente. Tem muita gente interessada em leitura, em livro. Às vezes, não tem acesso. O Brasil ainda é um país bastante desigual. O livro é um objeto caro, é um bem caro. Às vezes a pessoa não pode comprar. Isso acontece, mas o interesse existe. E eu acho que a gente precisa justamente democratizar o acesso aos livros, com mais biblioteca, com aquisição de livros, né, para as escolas, para as universidades. Mas o interesse existe. A gente só precisa focar e trabalhar isso da melhor maneira, né? Até as políticas públicas existem, mas a gente precisa aplicá-las efetivamente, sem atraso, desburocratizando para que não leve tanto tempo para o livro chegar ao leitor. Sim, e você, como a gente já comentou aqui, você está percorrendo algumas unidades do Senac numa semana de leitura, e eu já quero aproveitar esse espaço para agradecer o Senac que fez essa ponte para a gente poder bater esse papo sobre literatura. E a gente falou desses eventos. Esses eventos, eles têm algum tipo de relevância para começar uma transformação nesse cenário de falta de política pública ou de falta de acesso à biblioteca, por exemplo? Tem sim. Porque quando a gente passa numa cidade que às vezes não tem a biblioteca, não tem a livraria, você já mobiliza ali um público em torno daquilo que está acontecendo. Na impossibilidade, às vezes, de ter mecanismos de mediação, né, voltado com políticas específicas, um evento como esse promove o encontro entre o leitor e o autor. Às vezes ele não conhece o autor, né? Ou às vezes já conhece e leva outra pessoa. Essa conversa sobre livros, sobre literatura, sobre leitura, tudo isso desperta o interesse de quem está lá. Às vezes saem caravanas de escola, né? Os alunos vão assistir. Tudo isso é bom, tudo isso é importante. Eu tenho certeza que eventos como este que está acontecendo aqui hoje, promovido pelo Senac, eles são fundamentais, né? Para que a gente possa... cada um está fazendo a sua parte. O Senac, neste caso, está fazendo sua parte, também promovendo a literatura, a leitura, e isso desperta o interesse de futuros leitores. Isso que você traz é muito importante, de trazer o escritor para o interior, né? Porque às vezes quem está em São Paulo, quem está nos grandes centros, vocês estão lá sempre. A gente está sempre vendo que tem um encontro aqui, uma biblioteca ali, e trazer pro leitor do interior, eu acredito que seja... é importantíssimo, é importantíssimo. Não tem um evento desse que eu passe, assim, que eu diga assim, olha, tinha pouco público. Eu acho que os lugares, eu estou sendo bem honesto, onde tem grande público, às vezes em São Paulo, que é uma grande cidade, como são muitos, nem sempre o ambiente está lotado, né? Mas quando é numa cidade, assim, mais fora de rota, esses eventos enchem, tem muita gente, as pessoas apreciam, querem isso, demandam isso, gostam de teatro, gostam de leitura, gostam de música, né? Acho que não existe vida sem o acesso à cultura. O crítico Antônio Cândido, ele dizia que ele escreveu um ensaio belíssimo que se chamava O Direito à Literatura. E ele dizia que todo e qualquer ser vivo tem o direito à literatura. Ele é muito generoso. Para ele, literatura não está apenas no livro, mas são as histórias que são contadas de geração em geração na família. É o canto do indígena quando vai caçar. São os sonhos que nós temos. Ou seja, o ser humano precisa disso para poder viver plenamente. E eu
acredito piamente nisso, que todos nós temos o direito à literatura. A gente comentava aqui que existem outros escritores nacionais dessa contemporaneidade, a Mariana Carraro, o Stênio Gardel, que também recebeu um prêmio recente. Vocês são nomes premiados da literatura contemporânea e vocês são funcionários públicos. E aí eu fiquei com um pouquinho de orgulho, assim. Essa característica, de alguma forma, traz material para vocês trabalharem? Eu não sei, mas tem uma relação forte, não é desse tempo, não. O Machado de Assis, ele foi funcionário a vida toda no Ministério da Agricultura. O Guimarães Rosa era diplomata de carreira. O Drummond trabalhou na Biblioteca Nacional quase a vida toda, ou seja, existe uma relação forte entre o serviço público e a literatura. Eu acho que talvez a estabilidade do trabalho, né, de você ter uma certa tranquilidade, horas de trabalho ali medidas, né, e que lhe permite tempo para pensar, para fruir, para criar. Talvez essa seja a relação, a ligação. E daí a gente leva também um pouco daquilo que atravessa o nosso mundo, o nosso cotidiano, o nosso trabalho, né? Por exemplo, eu talvez sem trabalhar no INCRA, eu não tivesse escrito trabalhos, romances como Salvar o Fogo ou Torturado, onde a questão fundiária aparece com grande força. Eu poderia até escrever, mas talvez não tivesse a densidade e a profundidade que eu consegui tirar de tudo isso. Daí a importância da minha atividade, do que eu fiz, né? No momento eu estou licenciado já há 2 anos, sem remuneração. Mas foram 18 anos de trabalho e esse trabalho certamente me deu muito repertório para que eu pudesse pensar, refletir, escrever sobre essa realidade. Sim, Torturado, Salvar o Fogo, um tema que você recupera no Chupim também para as crianças, de uma maneira muito leve. E leve para a criança, mas para a gente que tem um escopo, você prende um pouquinho a respiração, né? Porque eu não vou contar, tá aqui, quem quiser, a Chupim é coisa linda, tem umas ilustrações maravilhosas. Chupim é o filho caçula, é o mais novinho, livro que saiu há poucos meses. Tem uma diferença, Itamar, de escrever sobre essa temática pro adulto e pra criança? Tem uma diferença. O que você Não queria? por acaso eu levei muito tempo para escrever, né? Desde da concepção, da ideia. E é um livro que é muito pequeno, né? Tem as ilustrações, a arte da Manuela Navas aí no livro, mas eu escrevi essa história de muitas maneiras e eu queria contá-la de uma maneira que fosse simples, didática, mas que permitisse às crianças entrar naquele mundo, naquele universo. Então tem uma diferença, porque eu preciso recuperar algo que já não faz parte de mim, do meu dia a dia, do meu cotidiano. Escrever para adulto, não, eu escrevo, né, eu estou sempre pensando nos leitores, eu já sei esses leitores, como eles se portam, do que eles gostam, mas a criança não, é outro mundo, é outro universo, a gente precisa encontrar a linguagem. E precisa encontrar o tempo também de se contar essa história. Então, demora mais tempo. Mas foi uma experiência muito rica. Está tendo algum tipo de retorno das crianças? Sempre. As coisas mais bonitas eu tenho visto, tenho acompanhado. Apresentações de contação de história, de teatrinho. Crianças, eles mesmos ilustrando essa história, né? A história de Chupim. A experiência é muito rica. E eu chego nos eventos, se for um evento voltado para o público infantil, você precisa ver o interesse, como eles acompanham, as perguntas, como são interessantes, né? Então, porque agora você muda muito. Também, né? Do público adulto, também. Que você chega lá, tem a palestra para o infantil. Para o infantil. Ano passado eu fui para uma feira, que já é uma feira que tem muito tempo, em Cachoeira, se chama Flica, e tem uma parte que é voltada só para o público infantil. Eu tive uma mesa
na programação normal e na programação infantil. E na programação infantil, o teatro estava lotadíssimo, as crianças fazendo as perguntas mais interessantes e foi muito bom. E teve contação de história, ou seja, eu também tenho tido contato com esse público e vou descobrindo coisas novas, né? É muito bom. A gente já está terminando, mas pelo que você trouxe para a gente aqui, você tem muita esperança na literatura, né? Tenho, eu brinco até, eu levo essa brincadeira comigo, porque eu não tenho uma religião. Eu escrevi sobre o jaré em Torto Arado. As pessoas acham que eu tenho alguma relação com a religião de matriz africana. Eu sou admirador, né? Eu tenho um profundo interesse, mas não sou um praticante. Mas eu digo, a minha religião é a literatura. Onde eu vou, eu falo da literatura, tento estimular as pessoas a lerem, a entender, né, como é importante a leitura num mundo como o nosso, né, cheio de divisões, né? Cada vez as pessoas estão mais restritas em bolhas. É um mundo que celebra a morte da alteridade, ou seja, as pessoas não têm contato com o que é diferente, né? Ou então deixam de lado. A literatura ela vai num caminho completamente contrário, porque ela convida você a ler sobre a vida do outro, a experimentar a vida do outro, a sentir empatia, compaixão pelo outro, né? A literatura faz um caminho completamente diferente. Então, eu digo, a literatura é minha profissão de fé. Onde eu vou, eu falo de literatura e espero contagiar as pessoas falando disso. E sempre foi assim, Itamar? Desde pequeno você desde criança eu tinha esse interesse pelos livros, desde muito cedo. Eu comecei a escrever cedo. A minha lembrança fala de algo entre 8 e 9 anos, escrevendo já histórias. E a leitura faz parte da minha vida desde muito cedo. E é muito curioso, porque é uma coisa que eu não consigo explicar. Porque eu vim de um lar de trabalhadores que não tinham tempo de ler, não eram leitores, eu sou o filho mais velho. E isso foi surgindo naturalmente, né? Foi uma coisa que foi me cativando e nunca parei, né? Eu segui outros caminhos na vida, eu me formei em geografia, porque eu achava que literatura era hobby, né? Era algo para fazer nas horas vagas. E para a maioria das pessoas é assim. Mas eu segui outros caminhos, mas nunca deixei a literatura. Ela sempre fez parte da minha vida. Sim, mas eu acredito que todo mundo era meio que senso comum, mas isso tem mudado, né, Itamar? Tem mudado. Das pessoas Hoje a gente vê literatura como uma profissão. Como uma profissão. Hoje eu encontro, ainda mais nesse meio que eu ando, né? Encontro muitas pessoas que vivem disso. Escrevem, levam isso muito a sério, levam como uma profissão, participam desses eventos, promovem cursos, né, oficinas de escrita. Acho que vivem e conseguem viver de uma maneira digna, né, vivendo de literatura. Eu queria que você deixasse uma mensagem, então, para quem está assistindo a gente, falar um pouquinho sobre essa sua paixão pela literatura e incentivá-las a lerem mais. Leiam. É só o que eu posso dizer. A leitura, acho que a nossa vida, a vida humana, perto do tempo, da terra, da história, ela é muito pequena, é algo que nós somos poeira, né? Somos um grãozinho de areia cósmica. E a leitura pode multiplicar isso muitas vezes, porque quando a gente lê, a gente vive a vida das personagens, vivemos a vida do outro. Então, para aqueles que querem viajar sem precisar sair do lugar, aqueles que querem conhecer mundos, tempos diferentes, pessoas diferentes, a leitura é a melhor forma de se fazer isso. Muito obrigada, viu? Obrigada também. Obrigada mesmo pela sua disponibilidade. Então, fica o convite aí do Itamar para você ler mais, para você se interessar mais pela leitura. É só procurar, se quiser começar pelo Torto Arado, né? Tá convidada também. É só procurar, então, Os leitores gostam. Eu também, eu sou suspeita para indicar. Nas bibliotecas públicas, nas bibliotecas municipais e também das escolas, do SESC e do SENAC. Muito obrigada. Obrigada também. E esse programa, então, ele vai ficar disponível na nossa programação,
Você pode acompanhar nas reprises e também nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, no nosso Instagram e também no nosso Facebook. E para saber mais sobre o Legislativo, você acessa o nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br. Muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima.